Certa vez eu estava fazendo uma divulgação sobre o meu livro Propulsão de Vendas e uma pessoa virou para mim e falou assim: Léo, mas como que é esse criar experiências únicas com clientes? E aí tem a seguinte frase que traz a resposta para essa pergunta: algo nas vendas e foco do cliente para criar experiências únicas. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E você que ainda não segue o nosso podcast aqui no Spotify e está inscrito no nosso canal no YouTube, faça essa gentileza para você ser o primeiro a ter acesso aos nossos conteúdos aqui, conteúdos únicos e desenvolvidos para o seu crescimento, a sua alavancagem, a sua propulsão de vendas. E essa pergunta que eu iniciei o podcast aqui trazendo para vocês é uma pergunta que algumas pessoas vêm me fazendo e eu falo, esse é o grande tesouro do meu livro Propulsão de Vendas, que você que ainda não conhece, clique no link aqui que eu vou deixar na descrição para você ter acesso a esse livro, essa obra que eu trouxe insights muito valiosos, que são práticos e facilmente aplicáveis na sua jornada, no seu dia a dia. Esse livro, como eu já trouxe aqui em alguns episódios, ele é dividido em 3 pilares, que é a performance e diferenciação, venda de valor e experiência do cliente. E como criar essas experiências únicas? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouco mais sobre essas experiências únicas, porque o subtítulo do livro é o seguinte: transformando vendas em experiências únicas. E hoje, na era que a gente está vivendo, dentro do contexto das vendas, a gente está vivendo a era das experiências. As pessoas estão buscando experiência. Então, podem existir vendas transacionais, sim, mas o que a gente gera de experiência para o nosso cliente? A gente precisa entender o que está relacionado a essa experiência do cliente, né? Com o ROI que ele busca. O produtor rural, por exemplo, dentro do contexto do agro, ele quer produzir para algo. Ele precisa produzir para ter o retorno dele. E por que ele produz? A gente precisa aprofundar. A gente precisa conhecer e entender cada vez mais os nossos clientes para que a gente esteja ligados verdadeiramente com eles, para que a gente realmente gere valor a partir deles, né? Essa é a grande proposta dessa propulsão de vendas. E aí, no terceiro pilar, né, do livro, eu vou pegar direto aqui, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo o seguinte: as experiências de valor geram frequência e recorrência. Isso aqui é uma das coisas mais buscadas no mercado para quem trabalha com vendas. Frequência e recorrência. E como que a gente constrói isso? Através de experiências. Experiências que gerem retorno, que gerem ROI para o nosso cliente. E então, lá no pilar 1, eu compartilho no livro sobre performance e diferenciação. No segundo pilar, eu compartilho sobre como vender valor. Quais as competências que o vendedor precisa desenvolver para vender valor para os clientes. E isso tudo, esses 2 primeiros pilares, são uma preparação para chegar no pilar 3, que é como se fosse uma coroação de todo o conteúdo, que é a propulsão pela experiência do cliente, onde eu desenvolvi um framework bastante legal que ele integra
né? Ele une duas ferramentas que assim eu utilizo bastante na minha jornada, que são os conceitos do Flywheel, que foi desenvolvido por Jim Collins, e o conceito do Ikigai, né, relacionado a propósito, da sabedoria japonesa, oriental. E aí eu integrei dentro desse framework, formando o Flywheel Propulsão de Vendas. E aí, aqui na página 206, você que está com o seu livro aí, pode ir lá direto na página 206, que você vai verificar o framework. Aqui está o Flywheel e aqui o Ikigai. E aí, dentro do contexto das vendas de valor, para criar essas experiências únicas, então, alvo na vendas e foco do cliente para gerar essas experiências de valor, a gente tem no primeiro momento aqui o Flywheel. Flywheel, ele é um volante que ele traz consigo 3 movimentos dentro do Flywheel de propulsão. Quais são esses movimentos? O primeiro movimento é o movimento do ligar. O segundo movimento é o movimento do demonstrar. E o terceiro movimento é o desafiar. Então, esses 3 movimentos em ciclos virtuosos vai trazer prosperidade. Você vai criar prosperidade mútua. Você vai gerar valor cada vez mais ligado com o que o seu cliente busca. Então, o movimento ligar está muito relacionado à criação de conexões profundas com o seu cliente, com as dores deles, com as necessidades, com as buscas dos seus clientes. O movimento demonstrar está muito ligado a você demonstrar o valor da sua recomendação, da sua venda para o seu cliente. Por quê? Vamos trazer aqui num contexto. Uma safra vai durar ali uns 100 dias, vamos em média, 100, 120 dias, uma safra. Está sujeito a ele não acompanhar, porque o cliente tem o agricultor tem uma série de atividades para fazer. E em outros segmentos a mesma coisa. Esse aqui é um conceito, é um framework que ele pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio. E aí depois desse movimento demonstrar, o desafiar. Porque quanto mais você conhece o seu cliente, quanto mais ligado você está a ele, mais visão dele, a partir dele, você vai desenvolvendo. E aí você vai encontrando, identificando maiores oportunidades. E aí que está a cerejinha do bolo. Desafiar. Os clientes estão sedentos de vendedores, consultores, enfim, independente do nome que você recebe aí para a função, é vendas. Os clientes estão sedentos por vendedores que os desafiem com consciência, sabedoria. Então, esses 3 movimentos em ciclos virtuosos, você vai ganhando velocidade, você vai ganhando assertividade, você vai criando proximidade com o seu cliente. E aí você cria o quê? Preferência. E aí, dentro desse contexto, desses ciclos virtuosos, você cria a tão sonhada recorrência. Em um mercado tão competitivo como que a gente vive. E aí pode ficar vago esses 3 movimentos. Mas como que esses 3 movimentos acontecem? Aí entra o conceito do Ikigai, que fala muito sobre propósito. Qual que é o principal propósito aqui? Na própria frase que eu falei no início aqui, já traz. Alvo nas vendas, foco do cliente para criar experiências de valor. Então, no centro está a experiência de valor. E essa experiência de valor, ela não está relacionada somente com a experiência do cliente, mas também
a experiência do agroprotagonista, a experiência de quem está vendendo. Porque a cada visita, a cada venda, a cada ciclo, a cada safra, você também aprende. Você precisa ser intencional com o seu aprendizado também. Então, por isso que eu integro a experiência do cliente, a experiência do vendedor também. E aí, dentro desse Ikigai das vendas, no movimento Ligar, a gente traz um ponto crucial para a assertividade em vendas, para a assertividade no acesso ao mercado, que é o quê? Conhecer o mercado e os clientes. Esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar e que é o primeiro passo para que o movimento do ligar aconteça. E aí, na sequência, tem um segundo movimento que é o diagnóstico. Diagnóstico preciso para você entender as necessidades, as buscas, as lacunas que o seu cliente tem, a produção dele tem, né? E se for outros setores, qual é a necessidade dele, qual a lacuna, o que você vai preencher do seu cliente. E aí a gente precisa entender também que as pessoas como um todo, elas têm buscas que estão relacionadas a praticamente 4 áreas, que é intelectual, emocional, social e espiritual. Isso aqui está relacionado às buscas com pessoas, com seres humanos. E aí o ROI financeiro é lá no final da jornada toda, é a grande busca, né? O retorno financeiro de todo investimento. A pessoa investe, ela quer ter um retorno. Mas esses outros pontos que eu compartilhei aqui com vocês vão ter relação na sua venda, né? Então vai ter muita relação. A gente precisa estar cada vez mais ligado nisso daí. E aí, depois de um diagnóstico preciso, o que vem? Vem a proposta de valor. Então, dentro desse movimento da proposta de valor, né, eu compartilho aqui no livro umas técnicas para você negociar valor, né? Então, tem técnicas, tem método para você negociar valor, né? Então, eu desenvolvi um storytelling focado, preciso, validado no campo, nas vendas mesmo, que vai te auxiliar a vender valor de uma forma muito assertiva. E é por isso que eu falo, se o vendedor seguir esse storytelling, contornar objeções será simples. Por quê? A clareza, né? Você elevar o nível de consciência do seu cliente, trazer com clareza a problemática, explicar, trazer os benefícios daquilo que você está posicionando e depois elevar a emoção do seu cliente para o problema dele resolvido, você terá muito menos desafios em relação a objeções. Mas a gente precisa atravessar e checar entendimento em cada fase desse storytelling. Você que não conhece aí o método AgroStory, faz muito sentido e gera resultados mensuráveis aí na conversão de negócios. E aí, depois da proposta de valor, você precisa implementar. Aí já entramos no movimento do demonstrar. A gente precisa implementar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa monitorar e também demonstrar valor daquilo que a gente está vendendo, daquilo que a gente recomendou para o nosso cliente, para que ele tenha percepção de valor. E quando o cliente tem percepção de valor, você já está a um passo para a recorrência. Você está a um passo. E aí, depois disso tudo,
ao final de um ciclo, fazer um fechamento. Porque um segundo ciclo, um terceiro, quarto, um próximo ciclo só se inicia quando a gente fecha um ciclo. Então a gente precisa, você, vendedor, precisa desenvolver a habilidade de fechar ciclos, fazer follow-up, e aí vem o desafiar para o próximo ciclo. Isso daqui é aplicado em diversos tipos de negócio. E essa forma prática, em um formato de framework, você só encontra no livro Propulsão de Vendas, transformando vendas em experiências únicas, que você que ainda não tem o seu, adquire. Está em diversos sites da Amazon, no site da própria editora Europa, você encontra esse livro único e muito bem escrito, com clareza, com simplicidade, para que você consiga aplicar no seu dia a dia, na sua jornada, na sua rotina de vendas, para você poder trazer essa frequência e recorrência para suas vendas, trazer diferenciação, trazendo formas para você criar essas experiências únicas. Até a próxima, grande abraço!